Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês. Estou aqui mais uma tarde, ou independente do momento que você veja, para compartilhar esse pão diário com vocês, a fim de fortalecer a nossa fé. E o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Zacarias, capítulo 10, quero ler com vocês o verso 9, diz assim: Embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Ele e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Glória a Deus, irmãos. O profeta Zacarias, junto com o profeta Ageu, foi levantado para trazer ânimo ao povo de Israel que estava sendo deportado da Babilônia. Depois de um longo momento de cativeiro babilônico, aonde eles sofreram um juízo de Deus e estavam ali prontos para reconstruir a cidade, os muros e a sua vida espiritual, a sua caminhada com Deus. E estavam sofrendo um momento de desânimo, com vontade de desistir, porque depararam com a triste realidade, estava tudo em ruínas. O capítulo 10 fala da restauração do povo por meio da mão forte do Senhor, se colocando como o pastor fiel de Israel, que é a figura que vemos no Senhor Jesus. Mas esse versículo 9 ele traz algumas realidades, às vezes até incompreensíveis para nós. Ele mostra para nós que foi o Senhor que espalhou entre as nações. No versículo 10 ele mostra que não foi só a Assíria, que também o Egito e todos os outros exércitos opressores que conquistaram Israel em determinadas épocas vieram para trazer juízo de Deus a uma nação que tinha apostatado da fé. Quantas vezes nós não entendemos o porquê estamos sofrendo? Quantas vezes nós não entendemos o que tem nos afligido? Quantas vezes olhamos para o Senhor e pensamos que o Senhor nos desamparou? Mas a palavra continua dizendo que será naquele momento, fala assim, embora eu tenha espalhado entre as nações, ainda se lembrarão de mim em terras distantes. E eles, os seus filhos, sobreviverão e voltarão para Israel. É interessante perceber que o Senhor seria fiel independente do lugar aonde eles estivessem, e independente do momento que eles estivessem vivendo. Nós sabemos que era um momento de bastante aflição. Muitas pessoas, morte, sangue e o exército opressor castigando bastante. Mas toda dor, toda angústia e toda aflição que o Senhor nos submete tem propósito. Em Salmo 119, versículo 75, o salmista Davi fala: Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são retos e que em tua fidelidade me afligiste. E é difícil conceber no mundo de hoje que há fidelidade no meio da aflição que o Senhor provoca em nós. E que mais ainda Ele provoca, porque olhamos para nossa paternidade, que não é a celeste, a paternidade deste mundo. Nós vemos os pais que tentam a toda maneira cuidar de seus filhos para que eles não venham a sofrer. O grande problema é o efeito disso ao longo prazo. Por quê? A dor, ela forja o caráter e ela prepara a pessoa para viver tempos de adversidade. E por isso Davi falava que os juízos do Senhor eram bons. E nesse momento nós começamos a entender. Nós vemos pais, por exemplo, que buscam favores de pessoas do governo para facilitar um emprego para o seu filho, ou então até mesmo que se coloquem no lugar de sofrimento para que isso não aconteça. Ao contrário do nosso Pai Celestial, que nos coloca no meio da aflição, mas que também nos promete força para nós vivenciarmos esses tempos. E principalmente para que nós venhamos nos lembrar dele e saber que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Gostaria de orar com você, meu irmão, sobre essa palavra. Com você, fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos colocar diante de ti. E eu não sei qual é a situação que o meu irmão tem passado, qual a situação que a minha irmã tem passado, mas de uma coisa eu sei. Sei que o Senhor está lá com eles. Se eles têm vindo aqui, independente do motivo, recebendo essa semente poderosa, Pai, que é poderosa para mudar a nossa vida, que o Senhor possa dar para eles, Pai, aceitação, entendimento e principalmente força para suportar os momentos de aflição, os momentos de dor e angústia, para que eles possam cumprir assim o teu propósito. É o que nós pedimos e oramos hoje, em nome do Senhor Jesus. Ao que vencer, ao que permanecer, receberá
a coroa da vida. Fica firme, meu irmão, fica firme, meu irmão. Deus tem propósito com esse tempo. Que Deus abençoe vocês. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.